Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 20 de maio de 2021. Começa agora o Câmara Total, edição curta, mas com muitas informações. A gente abre com as notícias do Legislativo aqui da Câmara de Campinas, já que ontem a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude se reuniu para um debate público sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A presidente da comissão, a vereadora Débora Palermo, alertou para quem tem medo de fazer a denúncia. O mais importante é o nosso olhar atento e a nossa coragem de denunciar. Muitas vezes, no Conselho Tutelar, eu recebi, nesses 12 anos que eu estive lá, pessoas que me ligavam e tinham medo de ir ao Conselho fazer a denúncia porque tinham medo de sofrer represálias ou sofrer algum tipo de ter algum tipo de problema fazendo a denúncia e depois constatando que não fosse verdade. E eu sempre disse o seguinte: pior do que isso é você deixar a criança ou adolescente sofrendo violência sem que ele receba a proteção que ele merece. Então, as denúncias são sigilosas, tanto o Conselho Tutelar como o Disque Denúncia, os canais de denúncias, nós vamos estar falando deles hoje, mantém sigilo dos denunciantes. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente falou sobre o projeto para tratar este agressor e tentar acabar com o ciclo. Foi aprovado pelo CMDCA, que é um tratamento para o suposto autor de violência, porque a gente quer cortar o ciclo. A gente quer cuidar da vítima e cortar o ciclo do autor, para que ele não venha cometer isso demais, porque não só a prisão não resolve o problema. Ele vai preso, ele sai e comete o crime de novo, ele comete o abuso. E esse é o nosso desafio, é olhar essa pessoa como um doente. Desculpa a minha sinceridade e meu termo de falar, mas isso é uma doença. Então nós temos que cortar esse ciclo vicioso. Nós temos que realmente a sociedade combater e proteger, em primeiro lugar, a criança. Eu acho que esse é o desafio. A advogada Bianca Suman, integrante da Comissão da Criança da Ordem dos Advogados do Brasil, diz que a sociedade tem o dever de fazer a denúncia se presenciar alguma agressão. Tem um boletim do Ministério da Saúde de dados coletados de 2011 a 2017, que foram notificados 141.105 casos de violência sexual. São números bem assustadores e do total, 58.037 são crianças de 1 a 5 anos. Metade delas é de 1 a 5 anos e 83.068 são contra adolescentes. Como o René bem disse, mais da metade desses abusos também aconteceram dentro de casa, também aconteceram por agressores do sexo masculino. Isso traz alertas para a gente, mostra realmente o dever que a sociedade tem, em muitos momentos não está sendo aplicado por medo, por omissão, por achar que isso é dever do Estado, mas a norma constitucional deixa bem claro que não é dever só do Estado, mas da sociedade, de um modo geral, é dever da família, de todo cidadão comum. Participaram ainda da comissão a professora Maria de Fátima Franco, que leciona nas faculdades de Psicologia e de Direito da PUC Campinas, e a psicóloga Lucimara Martins, especialista em violência doméstica contra crianças e adolescentes pela Universidade de São Paulo e também a professora da PUC Campinas. Lembrando que se você quiser rever esta reunião, youtube.com/TV Câmara Campinas. Olha só, aconteceu aqui em Campinas um ato de conscientização sobre abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes referente ao dia 18 de maio. Confira na reportagem de Michel Amorim. Dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi instituída pela Lei Federal 9.970 de 2000. E para marcar este dia, um evento foi realizado. O vereador Marrom Cunha, que é presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida da Câmara, foi convidado para participar. Esse evento é de uma importância grande, mas nós temos do quê?
trabalharmos 365 dias em cima disso aí. Claro, existimos sim uma data que você realmente vai mostrar os projetos realmente para a comunidade, para a população. Mas temos que trabalhar intensivamente em cima disto, porque realmente é gravíssimo hoje a situação. Talvez as pessoas não saibam o porquê do 18 de maio e o Maio Laranja. Na verdade, hoje completa 48 anos que Araceles, uma menina de 8 anos, perdeu a sua vida de forma trágica. Ela foi sequestrada, drogada, estuprada e teve o seu corpo desfigurado para dificultar a identificação. O que é importante a gente também dizer é que esse caso continua impune. Então, os abusadores estão aí, podem ter feito outras vítimas, né? E por conta desse caso, dessa tragédia, em 2000 foi criada a lei federal, né? Que tem o nome, é a Lei Araceles, conhecida como Lei Araceles. Segundo dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, o Disque 100 teve 95 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes em 2020. Os registros corresponderam a 368 mil violações e incluem violência física, psicológica, abuso sexual físico, estupro e exploração sexual. A questão da conscientização é o melhor caminho e nós sabemos que hoje, devido à internet, as próprias questões de jogos, isso acaba abrindo portas para algum tipo de assédio. As estatísticas são alarmantes. De 2011 ao primeiro semestre de 2019, foram registradas mais de 200 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes no Disque 100. A presidente do Instituto Remi, que participou do ato de conscientização, deu dicas para os responsáveis por crianças e adolescentes. Ficar muito atento a sinais do dia a dia, né? Se a criança ela muda, se a rotina da criança ela muda, se o comportamento da criança ela muda, quando a criança chora muito, quando a criança tem repulsa por um parente como padrasto, tio, né? Que são casos que a gente sabe que acontecem muito. Em igrejas, quando a criança passa a ter uma repulsa por um tio do Ministério Infantil, por uma pessoa específica, de não querer ir, de não querer. E para denunciar você tem várias opções. O Conselho Tutelar, Disque 100, que é ligação gratuita e anônima 24 horas por dia, delegacias especializadas ou comuns, Polícia Militar, Federal ou Rodoviária Federal, no número 190 e até o Disque 180. Denunciar. Não pense duas vezes, não tenha medo, não se cale, não omita, porque se você omite, você também está contribuindo com aquilo. Devemos também trabalhar em cima do quê? Das famílias, dos pais, para que realmente eles denunciem e para ver o que realmente acontece. As mães às vezes ficam acuadas, têm medo, às vezes os pais. Então acho que isso é de suma importância. Olha só, a Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor recebeu o PROCON para discutir abuso das empresas de energia elétrica e de telefonia durante esta pandemia. A Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor da Câmara de Campinas, que tem como presidente o vereador Eduardo Magoga, realizou ontem mais uma reunião, também por sistema de deliberação remota por causa da pandemia. Supostos abusos das empresas de energia elétrica e de telefonia durante o período de pandemia foram discutidos, tendo em vista o alto número de reclamações dos consumidores. Eu quero pontuar que na última reunião nossa da comissão, nós pontuamos alguns pontos que nos levaram a fazer esse convite ao pessoal do PROCON, que são os endividamentos dos consumidores diante da pandemia, são os abusos das ligações de cobranças aos inadimplentes e o aumento dos crimes digitais e o seu combate. Representantes do PROCON falaram sobre o assunto. O vereador Gustavo Peta também participou da reunião. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil, né, da história do nosso país, da nossa cidade, com grande impacto, né, no poder de consumo da maioria da população, na renda de muitas famílias campineiras.
muita gente sofrendo com o drama do desemprego, muita gente sofrendo com drama também ocasionado pelas necessárias medidas de isolamento social, de fechamento, né, de setores econômicos importantes. Tudo isso tem um impacto enorme na vida das pessoas e na renda da grande massa de consumidores da nossa cidade, né? Isso aumenta o endividamento, aumentam as dificuldades, criam mais conflitos, e o PROCON passa a ser um instrumento ainda mais importante, né, na defesa dos consumidores. De autoria da vereadora Débora Palermo e sancionado pelo prefeito Dário Saad, proprietários de imóveis que cederem às festas clandestinas nesta pandemia serão responsabilizados. Agora é lei. O projeto de lei da vereadora Débora Palermo, que estabelece normas específicas para a responsabilização de proprietários ou possuidores de imóvel e de frequentadores que participem de festas clandestinas durante a pandemia de Covid-19 no município de Campinas e da outras providências, agora é lei. Esse projeto, ele responsabiliza quem frequenta, quem organiza e quem aluga espaços, né, para festas clandestinas com fins comerciais. Né? É esse o fim do projeto, porque não é justo penalizarmos comerciantes, empresários, trabalhadores informais que não podem trabalhar por conta da pandemia, enquanto esses que geram emprego, geram renda, têm seus trabalhos de forma ilegal, pagando seus impostos, né, certinho, estão parados, fechados, enquanto festas clandestinas com muitos jovens sem máscara e uma aglomeração horrível, fazem essas festas e depois levam o vírus para suas famílias, voltando para suas casas, para os seus pais, para os seus avós. A lei foi sancionada pelo prefeito Dário Saad, foi publicada no Diário Oficial do dia 17 de maio. Entende-se por festa clandestina com finalidade comercial qualquer evento de entretenimento não autorizado pela Prefeitura Municipal de Campinas, no qual haja cobrança pela participação ou comercialização de bebidas e alimentos. O vereador Carlinhos Camelot protocolou um projeto de lei para flexibilizar as regras para a instalação de equipamentos removíveis no solo público e aumentar o número de ambulantes aqui em Campinas. O projeto de lei complementar, protocolado pelo vereador Carlinhos Camelot e subscrito também pelo vereador Arnaldo Salvetti, permite a permanência de ambulantes ou comerciantes em caráter temporário em eventos sociais, culturais, esportivos, turísticos e empresariais. Também em terminais de ônibus, estações de transferências e desembarque de usuários de transporte coletivo, desde que mantidos até 100 metros de distância dos pontos de ônibus nas vias. E ainda em praças e equipamentos públicos devidamente autorizados pelos órgãos responsáveis da municipalidade. O documento complementa a lei original de 1981, citando a necessidade de alteração e atualização para um momento como este, de grande crise econômica e elevado índice de desemprego. Os novos critérios aumentam as possibilidades de criação de novos pontos para comerciantes e ambulantes em Campinas, que hoje são 3.864, com ou sem ponto fixo. A condição é que essa instalação ocorra mediante pagamento de preço público e esteja autorizada pela CETEC, órgão responsável pela fiscalização do solo na cidade. Onde a gente consiga aí abrir novos espaços para que novas pessoas, com essa pandemia, com o desemprego, elas consigam montar ali seu quiosque, sua banquinha ou algo assim, para que dê mais qualidade de vida e também tranquilize a questão do solo público e também dê segurança para a CETEC, para que a CETEC também trabalhe de forma adequada. Isso mostra que a comissão, né, qual eu sou presidente e o Carlinhos é o relator nosso aqui, mostra que isso vai ajudar, inclusive,
a balizar mais esse documento. Mas a iniciativa do vereador já dá condições de um projeto de lei desse dar, pelo menos, tranquilidade. A ideia dessa comissão, né, a ideia dos vereadores aqui, é dar condições das pessoas terem tranquilidade que vai trabalhar e vai ter o seu negócio. Os vereadores defendem ainda a atualização da legislação vigente da CETEC, para que a lei encabeçada pela Câmara seja fruto de uma força-tarefa em Campinas. Essa lei da CETEC, quando ela começou, de 1974, e de lá para cá mudaram-se muitas coisas e a gente está aqui para ajudar o permissionário, ajudar as pessoas que querem se regularizar e trazer novos empregos para a cidade de Campinas. É isso o intuito nosso aqui, os vereadores. Tenho certeza que o Salvetti aqui já assinou junto, tenho certeza que vários vereadores aqui vão assinar e, se Deus quiser, a gente vai tentar resolver aí o problema dos permissionários. Olha, a Prefeitura de Campinas divulgou dados em relação à Covid-19. A cidade tem 83,29% dos leitos de UTI Covid ocupados. Dos 359 leitos de UTI exclusivos, 299 estão ocupados. Ainda há 4 pacientes à espera por leitos Covid-19 em UTI e nenhum de enfermaria. No SUS municipal, dos 150 leitos, 148 estão ocupados. Na rede particular, dos 209, 151 estão ocupados. Então, há 58 leitos vagos na rede particular. E atenção, hein? Neste sábado, dia 22, a Prefeitura de Campinas anunciou o dia D de vacinação contra a Covid-19. Todos os centros de saúde estarão vacinando as pessoas com comorbidades acima dos 45 anos. Tem que ter a comprovação médica de risco em decorrência de uma das comorbidades que são prioritárias para a vacinação e tem que ser morador de Campinas. Olha só. A gente vai estar, então, neste sábado, dia 22, com a vacinação contra a Covid nos nossos centros de saúde. Então, nós vamos estar com 60 centros de saúde abertos. Nós montamos 240 equipes, na verdade aqui está profissionais, né? Mas são 240 equipes de vacinação. A gente deve estar aí com aproximadamente 800, 900 profissionais dentro desta atividade no sábado nos nossos centros de saúde. Nós vamos abrir por volta aproximadamente 20 mil, dá um pouquinho mais de 20 mil vagas de agendamento no nosso site, no nosso 160, no sábado, dia 22. Nós vamos fazer essa campanha das 9 às 17 horas. O alvo, como a Andréia já colocou, os comórbidos 45+. Então, são as pessoas de 45 anos ou mais. Lembrando então, hein? Acesse o site vacina.campinas.sp.gov.br se você se encaixa neste grupo acima dos 45 anos com comorbidade e faça o seu agendamento, não perca tempo, hein? E em entrevista coletiva realizada ontem, o governador do estado, João Dória, manteve a fase de transição do Plano São Paulo até o dia 31 de maio. E a partir do dia 1º de junho, nós teremos uma ampliação de horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais até às 10 horas da noite e 60% de ocupação dos locais. Até o dia 31 de maio, vamos manter a atual fase de transição do Plano São Paulo, com o funcionamento das atividades até às 21 horas, com as mesmas limitações que estão em vigor. Porém, a partir do dia 1º de junho, entraremos numa nova fase do Plano São Paulo, com a ampliação do horário de funcionamento das atividades econômicas até às 22 horas e 60% de ocupação dos locais. Sobre vacinação agora, no mês de junho, a previsão do governo é finalizar as doses para pessoas com deficiências e comorbidades. E a partir de 1º de julho, a expectativa é pela vacinação das pessoas entre 55 e 59 anos e os profissionais da educação,
entre 18 a 46 anos. Olha só. Neste mês de junho, o governo vai completar plenamente a vacinação de todas as pessoas com comorbidade e deficiência no estado de São Paulo. A partir do dia 1º de julho, voltaremos a vacinar a população em regularidade na faixa etária de 55 a 59 anos. E vamos completar a imunização também dos profissionais de educação, neste período, a partir de 1º de julho, para retomar as aulas no segundo semestre com total segurança. Entre os dias 1º e 20 de julho, serão vacinadas as pessoas de 55 a 59 anos de idade. E entre os dias 21 e 31 de julho, vamos vacinar os profissionais da educação que ainda precisam ser vacinados na faixa de 18 a 46 anos. Hoje é quinta-feira, dia de você conferir uma atividade, como é o trabalho no dia a dia, e hoje nós vamos mostrar de uma museóloga. Sabe o que ela faz? Então se liga na profissão. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só, hoje a gente vai falar sobre a profissão de museólogo. Então, se liga aí, bora! O homem, desde a pré-história, reunia e produzia artefatos de acordo com as suas necessidades e associações pessoais ou coletivas. Tais indícios foram percebidos em escavações arqueológicas junto às câmaras funerárias daquele período, né? Já no século II a.C., há sinais na Mesopotâmia do surgimento de locais que abrigavam cópias de antigas inscrições reproduzidas para uso educativo nas escolas daquele tempo. Uma área bem bacana. A museologia é uma profissão multidisciplinar que estuda as relações entre a sociedade e seu patrimônio. É a ciência que se ocupa da conservação, organização e promoção de acervos artísticos, históricos, científicos e culturais. Bom, e para a gente entender um pouquinho mais sobre essa profissão, eu estou aqui com a Adriana, que trabalha como museóloga, trabalha aqui no Museu da Cidade. É isso, Adriana? É isso mesmo, e essa profissão, como outras tantas, tem que ter uma grande paixão, né? E acho que foi isso que aconteceu, o mosquito da paixão, né? Que me picou porque eu estou fazendo a minha terceira graduação e a terceira graduação é em museologia, que atualmente eu estou fazendo. Mas para quem quer começar na área, em geral é isso que acontece, a pessoa nem sempre começa com a primeira graduação em museologia. Muitas vezes começa fazendo história e aí começa fazendo um estágio. Nós temos vários estagiários aqui no museu, ou então ciências sociais, artes, e fazendo estágio no museu começa a perceber qual é o trabalho que nós temos aqui. Bom, e para o pessoal entender direitinho como funciona, o que faz exatamente um museólogo, uma museóloga? O trabalho dentro de um museu pode ser dividido em 3 áreas principais. A área da extroversão, que é a comunicação e o trabalho educativo. A área da gestão do museu, né, toda a organização interna que ele tem, desde o acervo, a catalogação do acervo, o inventário, as fichas catalográficas, né, a conservação desse acervo, assim como a pesquisa, que deve ser contínua, né? Então, são mais ou menos 3 áreas que a gente pode separar e dividir o trabalho dentro de um museu. E para isso, podem ser formações até diferenciadas. A gente tem muitos profissionais da área de história que vêm trabalhar no museu só na área de pesquisa. Muitos educadores formados até em pedagogia que vêm para o museu atuar na área da ação educativa. Então, como eu disse, muitos profissionais que já têm uma graduação vêm trabalhar no museu e acabam fazendo uma segunda graduação, que é a graduação em museologia, para se especializar um pouco mais nas outras áreas, nas outras especializações que nós temos dentro de um museu.
Você citou aí, né, Adriana, que muitas vezes o pessoal que faz história, né, às vezes arruma um estágio, trabalha com isso também. E enquanto isso eu estava pensando, puxa vida, para trabalhar no museu, por exemplo, tem que gostar muito de história, tem que entender de história, tem que saber do que está falando, né? Sim, tem vários tipos de museu. Tem o museu de história, tem o museu de artes, tem o museu de biologia. Então, cada profissional vai se especializar na sua área. Quem gosta muito de biologia vai se dar muito bem no museu de biologia, de ciências, né? Ciências naturais. Quem gosta de história vai preferir um museu de história, de ciências, ciências humanas, né? E tem quem goste de artes. Então, para os artistas que muitas vezes não querem só dar aula ou não querem só trabalhar em ateliê, tem essa opção, trabalhar dentro de museu. É um outro campo, trabalhar dentro da área de museus. Entendi. Também é museólogo, no caso, museu de arte, museu de biologia, museu de história, que eu citei como exemplo. Tudo, né, é o trabalho de um museólogo, é isso? E você, há quanto tempo que trabalha nessa área? Como se interessou, né, por essa profissão? Já faz 15 anos que eu trabalho na área de museus. Eu comecei fazendo estágio, né, e eu fui trabalhar no Museu da Imagem e do Som. Eu fazia ciências sociais, depois eu fui fazer jornalismo e trabalhava com pesquisa, com história de vida, história oral, dentro do Museu da Imagem e do Som. Depois eu fui trabalhar já no Museu da Cidade e comecei a trabalhar na área de gestão do Museu da Cidade. E aí foi uma grande paixão, porque o Museu da Cidade trabalha com várias áreas também. No Museu da Cidade a gente tem um acervo eclético, né? Indígena, histórico, folclórico, arqueológico. Inclusive, né, para a galera que está em casa assistindo ao quadro Se Liga na Profissão, se situar, a gente está numa parte, no setor indígena aqui, né? Sim. O que tem aqui? Então, nessa exposição indígena, nós temos objetos diferentes, né? De várias etnias diferentes, como cocares, como flechas, cestarias. Nós temos lindas cestarias aqui no nosso acervo, redes. Tem muita coisa legal, né? Tem muita coisa interessante pra gente ver. E a gente está vendo as imagens feitas pelo Mingão, né? Que é o nosso repórter cinematográfico, o Sávio Monteiro. Bom, quais os principais desafios desta profissão, Adriana? Eu acho que o principal desafio é a gente fazer a conexão do passado para o futuro. Olha só que legal. Porque o museu é uma instituição responsável pela preservação da memória, do passado. Mas esse passado só faz sentido se ele puder projetar um futuro para as pessoas. Então, quando nós recebemos um visitante, seja uma criança, seja um adulto, mesmo os idosos, a gente tem que pensar que aquele objeto, qual o sentido que ele teve e o que a gente pode interpretar de um futuro, né? O que a gente pode projetar um futuro. Por exemplo, nós temos alguns objetos da escravidão. A escravidão é algo que a gente tem que mostrar para que nunca mais ela ocorra. E que mundo que a gente quer propor? O que a gente quer projetar? Uma sociedade onde não exista mais esse tipo, né, de relação humana exploratória, dominadora. Então a gente preserva uma memória, mas para que ela possa ser reinterpretada e projetada para um futuro melhor. É isso que a gente pensa. Adriana Varão, museóloga, quais as dicas que você dá para o pessoal que está assistindo ao quadro e que tem interesse, de repente, de seguir nessa área, está assistindo ao quadro Se Liga na Profissão, falando, puxa vida, olha a Adriana falando, me interessei, quero, de repente, seguir essa profissão, como que é o campo, o mercado, enfim. Olha, o mercado é muito grande, como eu falei, tem várias áreas dentro do museu, desde a área educativa, a área de comunicação, a área de conservação e restauro. Então, o primeiro passo, você se aproximar de um museu. Tem muitos museus que têm associação de amigos de museus, você pode fazer um trabalho voluntário dentro dos museus.
se aproximar não só como visitante, mas também propor algumas ações dentro do museu. Os museus são abertos para a comunidade. Com certeza, o museu que você tem maior afinidade, seja ele um museu de história, um museu de arte, um museu de ciências, vai com certeza acolher a sua proposta, a sua iniciativa, se você tiver realmente vontade de ser um trabalhador, um colaborador do museu. É para isso que os museus servem, né? Tem uma função social. Quantos anos dura a faculdade? Olha, em geral, de 3 a 4 anos é uma graduação, mas se você já tem uma graduação, você pode fazer uma especialização, um mestrado, né? E vai se especializando na área. Legal, Adriana, muito obrigado por participar conosco aqui do quadro Se Liga na Profissão, falando um pouco mais a respeito dessa profissão bacana, interessante e que não é, na verdade, todo mundo que conhece, né, Adriana? Então é por isso que é importante a gente mostrar aqui no quadro Se Liga na Profissão algumas profissões também que não são tão conhecidas assim, que o pessoal não sabe exatamente como funciona e tudo mais. Então acho que valeu, foi super importante, a gente agradece a sua participação. A gente agradece também. E lembrando que o museu é para todos. E no museu não é lugar de coisas velhas, muito pelo contrário. O museu é lugar de se projetar o futuro. Então os jovens, as crianças, todos são muito bem-vindos. É isso aí, pessoal. Já sabe, né? Então, se liga na profissão. Valeu, tchau! O Museu da Cidade de Campinas participa hoje, a partir das 3 horas da tarde, daqui a pouco, de um seminário online que propõe discutir o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Este é o tema da 19ª Semana Nacional de Museus, em comemoração ao Dia Internacional de Museus. Para participar do seminário, é preciso se inscrever no link. Vai lá no site portalcultura.campinas.sp.gov.br. Previsão do tempo para esta sexta-feira. Massa de ar frio passando por Campinas. Você que acorda cedo tem saído da cama, da coberta direto para o casaco. À noite também a temperatura tem caído bastante. Para amanhã, sem muitas mudanças, viu? Fica um pouco só mais quente o dia. O sol aparece durante toda a sexta-feira, sem muitas nuvens. Vamos às temperaturas então, mínima de 17 graus e a máxima amanhã pode chegar aos 29 graus. E para a gente encerrar esta edição do Câmara Total, hoje tem duelo, sim senhor, 7h15 da noite, é a final do Troféu do Interior entre Novo Horizontino e Ponte Preta. Se der empate, lembrando que é jogo único, a disputa vai para os pênaltis. E quem vencer é campeão do Troféu do Interior, a Ponte Preta em busca do 5º título, o Novo Horizontino em busca do 1º título do interior, e este campeão leva R$252 mil, mais uma vaga para a Copa do Brasil do ano que vem, que é um torneio bastante rentável. Então essa partida vale muito para as duas equipes e claro que amanhã a gente conta tudo sobre este duelo entre Novo Horizontino e Ponte Preta. A Macaca, com equipe completa, deve repetir a formação que empatou com o Bragantino e venceu no tempo normal. O Novo Horizontino também conta com força máxima, Murilo Rangel, tem o Gênison, que é atacante, então um grande duelo e amanhã a gente balança as redes, tá certo? O Câmara Total fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas com todas as reuniões das comissões ao vivo e nos vemos amanhã, hein? Até lá, tchau, tchau!